com vocês. Este é o canal da Priority Pod e sejam bem-vindos a mais um vídeo do dia a dia da nossa oficina. Hoje vamos falar sobre manutenção de veículos elétricos. Os veículos elétricos também têm manutenção? Têm. E vocês podem fazer um pouco dessa manutenção em casa para prolongar a vida da vossa viatura. Neste caso temos atrás de nós uma Nissan Leaf 100% elétrico, e estou a falar disto também porque está a começar a chegar os dias de calor, verão, é normal, férias, que o pessoal, fins de semana, que o pessoal queira passear uns dias e não custa nada abrir o capô, dar uma vista de olhos a alguns componentes que o veículo tem, ver se está tudo ok para fazerem uma viagem descansados. Bora abrir o capô. Para quem não sabe, o capô, aí na maioria dos carros, os capôs abrem-se sempre. Neste caso o lift é aqui por baixo, há muitos carros que é aqui, portanto, normalmente nesta zona do pilar A, o chamado pilar A. Temos o capô aberto, pomos aqui a vareta para não apanharmos com ele na cabeça. O que é que nós temos? Visto ser um veículo elétrico e trabalhar com alta tensão, há aqui zonas que a gente não pode mexer. Temos aqui o motor de propulsão e tudo o que seja cabos cor de laranja estão proibidos de mexer. Estamos a falar em alta tensão. Só se pode mexer aqui perto, andar aqui com as mãos perto, quem tenha equipamento adequado, portanto equipamento de proteção adequado. Mas vamos à manutenção que vocês podem fazer em casa. Começamos aqui pela bateria de 12 volts. A bateria de 12 volts todas têm um bordo positivo e um bordo negativo. Uma coisa que vocês podem ver, se os terminais das baterias estão apertados, portanto se não estão frouxos, que é para quando chegarem ao pé do carro e querem que ele pegue, ele não vai trabalhar. Se a bateria de 12 volts não tiver carga, é a mesma coisa que um veículo, uma viatura de motor de combustão interna, se não tiver bateria de 12 volts, não pega. Estes, a mesma coisa. Depois, verificamos também este terminal, o positivo. Neste caso, ambos estão bem apertados, mas nós podemos verificar outra coisa também. Se existe sulfatação. O que é sulfatação? Sulfatação são ácidos resultantes das várias reações químicas que a bateria vai tendo lá dentro e que muitas vezes passam cá para fora e acabam por criar aquele zebra, aquele pó esverdeado nos terminais da bateria, acabando por danificar os próprios terminais e danificar também os contactos, ou seja, isolando os contactos. Se isso acontecer, não é o caso deste carro, vocês devem pôr água. Podem pôr água morna, não faz diferença nenhuma. Outra coisa que vocês poderão verificar também é o nível do fluido de travões. Todos os carros, embora os carros elétricos façam as travagens regenerativas, vocês podem, à mesma e devem, verificar se o nível de travões está ok. Neste caso, todos os carros, tal como os de motor, como os de combustão interna, têm o mínimo e o máximo, verificar se está entre o mínimo e o máximo e verificar se o líquido está mais ou menos transparente. Assim, pouco clarinho. Se virem que ele está escuro, devem deslocar-se à oficina da vossa confiança e pedir para fazer o teste e, se necessário, a sua substituição, o sangramento, com os vários passagens necessárias. Depois, teremos aqui mais o quê? Temos aqui líquido de refrigeração. Também tem um mínimo e um máximo. E aqui é importante que vocês saibam, e fazendo aqui uma à parte, ultimamente tem passado muito nas redes sociais, veículos elétricos incendiarem-se. A maioria dos veículos elétricos e híbridos, as baterias são arrefecidas com anticongelante. E esse anticongelante serve para quê? As baterias de propulsão, portanto, que produzem energia para o motor elétrico, esses acumuladores de energia são compostos por várias pilhas, entre aspas, e essas pilhas, com as várias reações químicas que estão sempre a ter reações, precisam de ser refrigerados. Existem também alguns veículos em que não existe líquido de refrigeração, são refrigerados a ar, mas isso outra conversa. Nos são refrigerados com anticongelante, o anticongelante convém estar em condições e estar de nível para manter a temperatura da bateria numa temperatura ideal de funcionamento.
O que fazer no caso do líquido de refrigeração estar baixo? Duas opções. Ou vão à oficina da vossa confiança, para eles reporem os níveis, para eles verificarem, ou, vamos imaginar, vocês não podem, ou a oficina está fechada, uma razão qualquer, devem usar água destilada. Não usem anticongelante comprado numa loja qualquer. Isto são veículos que precisam de anticongelantes específicos. Normalmente até são anticongelantes diferentes do motor de combustão interna. Portanto, já sabem, água destilada. A água destilada não faz qualquer tipo de reação. Portanto, não há problema nenhum de vocês acrescentar água destilada. Outra coisa que vocês podem e devem ver. Líquido ou para-brisas. Verificar, neste caso, situa-se aqui. Acrescentar com água ou até com detergente. E nós até vamos aqui colocar água. Aqui não existe nem mínimo nem máximo, portanto podem encher sem qualquer tipo de problema. E nós, como já estamos a filmar isto, já vamos para ainda 100ª vez que estamos a filmar isto, não tem estado a correr bem, já pusemos água no cheio de vezes, já deve estar cheio. Posto isto, aqui não há mais nada a fazer, o que é que nós vamos fazer? Vamos fechar o capô, trancar. Outra coisa que podemos verificar as escovas. E porquê? Estamos no verão, francamente, verificar as escovas. Sim, vamos imaginar que a malta nova lembra-se de ir uma rave, um sudoeste, que ficam lá no meio do nada, em que as estradas são de terra batida, e quando saem de lá o para-brisas está completamente cheio de pó. Metem água, é claro, a escova tem este frisozinho arrancado, a primeira coisa que fazem é pôr água no para-brisas e a seguir o para-brisas está todo arriscado. Se estivermos a falar de veículos recentes, com sistemas ADAS, com câmaras incorporadas, vão logo ter uma despesa enorme, além da calibração da câmara, na substituição do para-brisas. Outra coisa que podemos fazer são os pneus. Nós temos aqui um manómetro e vocês vão ver, e mesmo nos postos de combustível também aparece. Normalmente aparecem bares, que é a escala que nós temos aqui por fora, 0, 1, 2, por aí afora. Por norma, a maioria dos carros, a pressão ideal anda entre os 2 e os 2 bares e meio, portanto, nós vamos aqui verificar dentro deste veículo qual é a pressão. Neste caso, e como já vos disse, a gente já gravou isto umas poucas vezes, já sei isto de cor, a pressão dos pneus fica aqui. E vocês verifiquem que está aqui a medida do pneu. Neste caso 205, 55, 16, diz 250, diz 2.5, e o 2.5 é que vos interessa, que é os bares. 2.5 à frente e aqui na parte de trás a mesma coisa. Este aqui, neste caso aqui até diz a medida do pneu suplente, muito raro isto acontecer, por norma só tem à frente e atrás, o suplente não diz, neste caso diz também do suplente. Então, lá vamos nós. Vamos pegar no nosso manual e vamos verificar a pressão do pneu. Neste caso, está com 2 bares. Vamos dando ar gradualmente, não é preciso estar aqui a dar ar. E aqui temos 2.5, que era o que lá indicava. Se o carro tiver umas jantes abertas como este, também podemos verificar o estado das pastilhas. Como é que a gente faz isso? Com uma pilha, um Fox, chama-lhe o que quiser, e podemos verificar, sabendo mais ou menos que a pastilha tem uma chapa de reforço cerca de meio centímetro, vocês veem que olhando da pastilha para o disco ainda existe bastante espaço, significa que as pastilhas devem estar mais ou menos a meio uso. Mais ou menos, atenção. Outra coisa que devemos verificar é, e vamos ver se eu consigo colocar a câmera.
caso já pegou, diz que a bateria está fraca, vamos verificar o estado dos pneus. E temos aqui uns pneus. E onde é que nós podemos verificar o desgaste? O desgaste, o fabricante indica aqui como desgaste mínimo estas marcas aqui, vocês vão vendo, estas marcas aqui no meio do rastro. Neste caso, notamos que o pneu está com um desgaste anormal do lado de dentro, provavelmente terá a direção um pouco desalinhada, mas aqui é a comanda para vocês verem se tem muito desgaste ou não. Se por acaso tivesse desgaste anormal dos dois lados de fora, significava que os pneus tinham andado com muito pouco ar. Se por acaso o desgaste for só ao centro, significa que os pneus andam com excesso de ar. Para terminar, falta-nos verificar as luzes. E deixem-me desligar aqui a fraca. Verificamos as luzes, stops mínimos, e para verificar os stops ainda não há indivíduos suficientemente rápidos para carregar no pedal e ir lá atrás, mas se vocês fizerem marcha atrás devagar, guardando alguma distância contra uma parede ou um portão e travarem pelos espelhos, mas vocês vão conseguir ver os stops. Pessoal, chegados ao fim de mais um vídeo do dia a dia da nossa oficina. Já sabem, se gostaram, ponham aquele like, subscrevam o canal, sigam-nos nas redes sociais. Eu, e em nome de toda a minha equipa, aqui me despeço com saúde, um abraço e até o próximo vídeo.